Um dos maiores desafios das empresas hoje é a questão disciplinar. O que isso quer dizer? Quer dizer o jeito com que o funcionário se porta no trabalho, né? Quais são os limites que o funcionário tem quanto ao seu comportamento e o que a empresa pode fazer caso ela observe uma postura inadequada do funcionário. Meu nome é Gregory, eu sou advogado trabalhista e eu vou falar com vocês hoje sobre as medidas disciplinares do direito do trabalho. Por que existem as medidas disciplinares no direito do trabalho? Por quais motivos o funcionário pode ser advertido pelo RH ou pelo diretor responsável? Quais são essas punições? Quem pode aplicá-las? Como aplicá-las e em qual momento? Então esses tópicos principais são os que eu abordarei agora com vocês. Por que existe no direito do trabalho a punição? O intuito da punição é justamente quando a empresa utiliza do chamado poder diretivo, do poder disciplinar. O poder diretivo é o poder de dirigir o funcionário, a mão de obra, para onde a empresa acha mais adequado, e o poder disciplinar é justamente esse o tópico principal do vídeo, que é sobre a questão de advertir, suspender ou demitir por justa causa. Por exemplo, uma conduta inadequada, ao ver da CLT ou ao ver também do regimento interno que a empresa pode ter ou não ter, será punida, justamente para resguardar a empresa de eventuais ilícitos trabalhistas que o funcionário venha a cometer, ou também para resguardar o próprio funcionário. Na CLT, o artigo 482 tem as hipóteses do que constitui, diz bem assim o artigo que eu vou ler até para vocês aqui, constituem justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, 2 pontos. E temos aqui as alíneas da letra A até a letra M. Apesar de constar que eu li aqui para vocês, que constituem justa causa para a rescisão, esse artigo 482 é utilizado para aplicar as punições, os tipos de infrações que o funcionário pode cometer. Então, não necessariamente tudo que está aqui é uma justa causa logo de cara. Eu vou ler a linha por a linha com vocês e dar um breve exemplo para entender. O primeiro que temos aqui no artigo 482 é a linha A, é o ato de improbidade. O que é um ato de improbidade? É uma ação ou omissão, quando você deixa de fazer algo, de natureza desonesta. Esse é o mais importante, a característica é de ser algo que é considerado desonesto enquanto o funcionário está realizando a sua função, enquanto investido no trabalho. Por exemplo, falsificar uma assinatura, falsificar um atestado médico e geralmente, mas não é regra, são considerados crimes, maioria, mas nem todos são crimes, os atos de improbidade. São amplos, não é um rol limitado, então teria que analisar com muito cuidado se é cabível como ato de improbidade ou, por exemplo, que eu levo até para a linha B, incontinência de conduta ou mau procedimento. Isso é um erro bem comum que eu já vi em muitos casos trabalhistas quanto ao termo incontinência. Eu já vi funcionário ser advertido por incontinência de conduta, por exemplo, quando ele deixa de fazer algo. Não, isso é desídia, que é lá para frente em outra linha. O que é incontinência? Isso é do cunho sexual sempre, tá? Incontinência de conduta, por exemplo, assédio sexual, encostar de uma forma libidinosa em alguém, falar algo sexualmente inapropriado, ou até mesmo acessar sites, conteúdo pornográfico no local de trabalho. Isso é incontinência de conduta. E na mesma linha, o mau procedimento. O mau procedimento, ele é amplo também, ele é mais amplo, inclusive, do que o ato de improbidade. O mau procedimento pode ser, por exemplo, o funcionário abandonar o posto de trabalho sem avisar ninguém, ou ele se comportar de forma inapropriada. Então, uma coisa considerada abrangente. A linha C é interessante, diz bem assim, negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Então, isso aí é na questão de negociar por fora, falando em termos bem simples, negociar por fora. Por exemplo, ele é um vendedor, um vendedor itinerante, por exemplo, que vai vender o produto da empresa de loja em loja. Ele pode, por exemplo, se ele tem um contrato de exclusividade com a marca, suponha que ele vende sapatos para a marca X, ele passa a vender bens da outra marca Y. Ou ele negocia por fora, algo, por exemplo, uma mercadoria que é considerada perdida pela empresa para a qual ele trabalha, ele vende para o
a outra empresa que consome o produto, né? Isso seria uma negociação por fora, habitual ou por conta própria, né? Sem a permissão da empresa, do empregador no caso. A linha D é bem clara, né, quanto ao que vem a ser condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido a suspensão da execução da pena. Aqui vamos entrar um pouco no direito penal, mas bem brevemente. Condenação criminal. Então, muita atenção nisso, que eu já vi esse erro também por parte das empresas. Tem que ter passado em julgado, que chama o trânsito em julgado, que vocês já devem ter ouvido. Então, não podem mais caber recursos dessa pena criminal, independente do crime que seja, ok? Pode ser desde um furto, uma apropriação indébita, um estelionato, um homicídio ou coisas mais socialmente reprováveis. Mas o mais importante é que tenha a sentença transitada em julgado, quando o empregado não pode mais recorrer. Se ele está respondendo ao processo ainda, não cabe essa linha D. E já vi casos que são justamente isso. A empresa mandar embora o empregado só porque ele está respondendo uma ação criminal. Quem vai dizer se ele é culpado ou não é a justiça, é o juiz. Outros dois detalhes muito importantes aqui. Diz a suspensão da execução da pena, né? Então, se está suspensa a execução da pena, que isso não vou entrar em detalhes do direito criminal, não cabe a demissão por justa causa. Outra questão nisso aqui seria importante deixar claro se houve a transação penal, né? O que é a transação penal? Quando ele presta, por exemplo, em vez de ser condenado, por exemplo, por um crime menos grave, ele presta serviço à comunidade ou paga em cestas básicas, ele faz a transação penal para ele não responder à pena. Então, isso não é considerado uma condenação. Mas, outro detalhe muito importante, não esqueça, a empresa sempre pode a qualquer momento mandar o empregado embora sem justa causa. Porém, uma ressalva. Existem casos no TST, Tribunal Superior do Trabalho, que demitindo o empregado sem justa causa, e ele tem um processo criminal ainda em andamento, e se ele conseguir provar que a demissão se deu sem justa causa porque ele está respondendo a um processo criminal, isso é considerado uma dispensa discriminatória, ele pode ser reintegrado e ou indenizado se ele tiver alguma estabilidade. Letra E, desídia no desempenho das respectivas funções. O que é desídia? É uma palavra mais complicada para preguiça, né? De deixar de fazer algo que ele devia fazer. Essa linha é a que mais vi punições serem aplicadas, advertências, suspensões, que eu vou falar em breve sobre, por causa de desídia, né? Por exemplo, o que é uma desídia considerado? Esquecer de bater o ponto. Se é uma coisa que o funcionário sabe que ele tem que fazer todo dia, vai lá bater o ponto dele, e ele tem excesso de esquecimentos, ou inclusive esquece de justificar, isso aí é considerado desídia. Deixar de atender o telefone na empresa, deixar de responder clientes, isso tudo entra em desídia. A linha F, em embriaguez habitual ou em serviço. Duas questões aqui. Embriaguez habitual. Infelizmente, né, existe o alcoolismo, existe inclusive um projeto de lei para retirar essa linha aqui e outra lá para frente que eu vou mencionar. Por quê? O alcoolismo hoje em dia é visto como uma doença, tem CID inclusive. Então, antigamente, podia ser dispensado uma pessoa por justa causa por ela beber em excesso. E diz na segunda parte da linha F, ou em serviço. Então, se a pessoa é ébria eventual, né, se bebe muito, ela pode ser demitida por justa causa e teria que provar, né, que ele é embriagado habitualmente, mesmo que fora de serviço, ou em serviço, beber dentro do serviço, isso também, por óbvio bom senso, né, da justa causa. Só que, atualmente, podem haver casos em que, se for provado que ele tem alcoolismo, alguma disfunção, pode haver a reintegração, tá? Pode ser considerada nula dispensa por justa causa. Então, muito cuidado com essa linha. E outro detalhe também, além da embriaguez, com o uso de tóxicos, né? Drogas, entorpecentes, também entra nessa linha aqui. A linha G, violação de segredo da empresa. Isso aqui é bem claro e bem direto ao ponto. Não precisa necessariamente ter assinado um termo de confidencialidade e sigilo. O mero fato do empregado expor segredos da empresa, os quais foram confiados a ele, pode sim dar justa causa. A linha H também é uma linha que já vi muitas vezes serem aplicadas advertências, suspensões e demissões até por justa causa, que é o ato de indisciplina ou de insubordinação. Indisciplina é quebrar uma norma da empresa, né? Deixar de seguir uma norma da empresa que está escrita ou que você sabe que tem que ser seguida. E de insubordinação é o empregado não acatar com a ordem do superior, mas não se esqueça, sempre é do superior.
Não pode ser de alguém do mesmo nível que ele, mesmo nível hierárquico. É alguém acima dele que dê ordens e ele simplesmente deixa de cumprir. Isso é considerado insubordinação. A linha I é bastante famosa, tá? Eu já vi muitos casos, maioria, posso dizer, foram aplicados incorretamente, que é abandono de emprego. O abandono de emprego, muitas pessoas perguntam, poxa, mas quantos dias que viram um abandono de emprego? Eu posso, se eu faltar 2 dias, se eu faltar 10? Vamos lá, o procedimento de abandono de emprego é bastante complexo, né? Então eu vi pouquíssimos casos de abandono de emprego. O que a empresa tem que fazer? O funcionário parou de aparecer. Um dia, mandou um WhatsApp, pode ser por escrito de preferência, ok? Sempre por escrito, por e-mail, telegrama. Passou vários dias além daquele um dia. Mantenha comunicação com o funcionário, tá? Tente buscar contato com o funcionário, mesmo que ele não responda as suas mensagens, telefonemas, telegramas, cartas, etc. Quando der 30 dias de convocação para ele vir, tem que sempre a empresa convocar o empregado a comparecer ao local de trabalho. Fulano de tal compareça ao local de trabalho e tem que dizer quais as consequências dele não comparecer ao local de trabalho, que pode dar a demissão por justa causa. Então, já vi casos que com 5 dias, 6 dias era considerado abandono de emprego, mas não é assim que o TST entende. E os tribunais regionais pelo Brasil também da mesma forma. O abandono de emprego tem que ser grave, não se esqueça, para dar uma justa causa tem que ser grave. Ele pode ser advertido por faltar no trabalho de forma injustificada. Pode ser suspenso, também pode, mas para chegar numa justa causa tem que ser um período extenso e tem que ter todas as comunicações prévias que eu mencionei. A linha J, o ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. O que isso aqui? Nada mais é que xingar, discutir, atentar contra uma pessoa, fisicamente também, bater, agredir, ameaçar. Isso aí tudo cai na linha J, que além de dar problema trabalhista para a pessoa que cometeu esse ato, dá problemas criminais também. Então, dependendo da gravidade, pode ser desde uma advertência até uma justa causa. A linha K é igual à linha J, só que o que muda? Essas ofensas que eu falei antes são contra o empregador. Então está bem distinto aqui. O empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa também. O outro, a linha J, se referia a outras pessoas, né? Outras pessoas alheias à própria pessoa, obviamente, cometeu essas infrações, essas considerados ilícitos no trabalho. Só que a linha K se refere aos superiores hierárquicos da empresa. A linha L, esse também é um que eu nunca vi, aliás, aplicado no dia a dia do direito, porque poucas pessoas fazem, prática constante de jogos de azar. Existe um projeto de lei para ser retirado dessa linha. E o que é um jogo de azar? Jogo de carta, dados. É você praticar isso apostando dinheiro ou não. E inclusive, hoje temos aí muitos sites de aposta, né? O Bet, sei lá o que, Bet, isso, né? Os vários sites de aposta. Isso também é considerado um jogo de azar, né? Porque envolve dinheiro e envolve chance, né, dele perder ou ganhar. Então isso pode dar justa causa ou punições menos piores. A linha M é a última linha que temos aqui, é a perda da habilitação dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado. Então temos aqui, por exemplo, o que isso quer dizer? Um enfermeiro, um educador físico, um médico, profissões que precisam de inscrição em um conselho regional, por exemplo, né? No CRM, no caso do médico, ou CREF, no caso do educador físico. Se ele perder por algum motivo algo que ele deu causa, doloso, algo que ele fez, que ele teve vontade de fazer, ele vai também receber uma justa causa, porque pelo fato que ele não pode mais praticar a profissão. Outro caso mais comum do dia a dia que todos podem se relacionar é o motorista, né? O motorista profissional, o motorista de ônibus, o caminhoneiro, ele precisa da CNH. Se ele perder a CNH por motivo doloso, ele perde também, obviamente, aquilo que ele tinha de trabalho, que era ser motorista, logo ele não pode mais dirigir. Então, essas foram as alíneas do artigo 482. Espero que tenham gostado. Deixa aqui o seu like, seu comentário, sua inscrição e qualquer dúvida, busque tirar ela sempre com um advogado trabalhista.